Sobre a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Sendo a ata da sessão anterior de conhecimento antecipado de todos os edis, sua leitura será dispensada e colocamos em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Sem matéria para ser tratada na hora do expediente, passa-se a ordem do dia, as comissões. Projeto de lei número 029/2025, de autoria do vereador Carlos Rodrigues Rael. Súmula. Revoga a lei municipal número 847 de 2023, que regulamentou a destinação dos saldos financeiros de 2/10 do Poder Legislativo de Bocaíba do Sul e da outras providências. Para a votação. Requerimento número 098/2025, de autoria da vereadora Cirlei Costa Curto Borata Pereira, requer atualização sobre o processo de revitalização dos pilares localizado na rua Caetano Munhoz da Rocha, no bairro Vila Velha. Justificativas. Os pilares são tidos pela população do bairro como a sua identidade e grande relevância histórica para a nossa cidade. Este pedido já foi discutido e aprovado em primeira votação através do requerimento número 059/2024, de autoria do ex-vereador Rubens de Souza Pereira, e posteriormente pedido via ofício número 020/2025, protocolo número 1116/2025, pela vereadora Cirlei Costa Curto Borata Pereira. A reivindicação é antiga por parte dos moradores, principalmente pelo histórico, utilizado como marco de localização conhecido como Estrada Velha, Curitiba, São Paulo. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 099/2025, de autoria da vereadora Margarete Ana Caron, requer a desobstrução de Boca de Lobo localizado na rua Vereador José Torquato, esquina com a rua Aduzinda de Brito. Justificativas. Moradores reclamam que estão cobertos de terra e de pedras, impedindo a captura da água das chuvas, causando alagamentos na região. Em discussão e votação. Quem aprovar, permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei número 028/2025, de autoria do vereador Carlos Rodrigues Rael. Súmula. Dispõe sobre a leitura da Bíblia como recurso paradidático nas escolas públicas e particulares do município de Bocaíba do Sul, Paraná. Artigo 1º. A leitura da Bíblia Sagrada poderá ser realizada nas escolas públicas e particulares do município de Bocaíba do Sul como recurso paradidático para a disseminação cultural, história, geográfica e arqueológica de seu conteúdo. Parágrafo único. As histórias bíblicas utilizadas poderão auxiliar os projetos de escolas de ensino correlatos nas áreas de história, literatura, ensino religioso, artes e filosofia, bem como em outras atividades pedagógicas, complementares e pertinentes. Artigo 2º. Nenhum aluno poderá ser obrigado a participar das atividades relacionadas a esta lei, sendo garantida a liberdade religiosa, nos termos da Constituição Federal. Artigo 3º. O Poder Executivo estabelecerá os critérios, diretrizes e estratégias para viabilizar a leitura da Bíblia Sagrada, conforme estabelecido no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parecer número 065/2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Conclusão. Pelo exposto, esta comissão entende haver amparo legal necessário para a votação do projeto de lei em referência, devendo o mesmo seguir os trâmites regimentais até a sua votação. Queria primeiro chamar, a gente colocar em discussão, queria chamar o Oséias, procurador, para estar vindo aqui para falar um pouco sobre esse projeto. Depois a gente vai ouvir mais algumas pessoas e terminamos com a fala de todos os vereadores que quiserem.
Gente, boa noite a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. É com muito respeito que venho a essa casa hoje e com profunda responsabilidade para parabenizar o vereador Rodrigo pelo projeto de lei de leitura da Bíblia Sagrada no ambiente escolar. Trata-se de uma iniciativa, além de tudo, que não possui caráter confessional. Ela não impõe crença, ela não estabelece nenhum culto religioso, nem cria qualquer forma de obrigatoriedade. É interessante dizer que o texto legal explícito, ao assegurar a liberdade dos estudantes, indica que no ato do aluno não pode ser obrigado a participar dessas atividades, em absoluta conformidade com o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.256, cuja a íntegra eu tive lendo e meditando a respeito disso, ela reconhece que foi inconstitucional uma lei estadual do Mato Grosso do Sul que obrigava o poder público de ter uma Bíblia Sagrada nos seus anais. E ela também diz que era financiado pelo Estado. Nesse caso em específico da legislação proposta pelo município de Bocaiúva do Sul, eu vejo que ela não é inconstitucional, tendo em vista que os dispositivos aqui colocados, ele não incorre nenhuma conduta de imposição, obrigatoriedade por parte do município. O projeto não impõe, não obriga, não estabelece religião, não financia culto, não cria exclusividade, tampouco determina que a Bíblia seja um material obrigatório pelas escolas. Pelo contrário, a leitura da Bíblia é apenas um recurso paradidático facultativo, de uso pedagógico, histórico, literário, geográfico, artístico e filosófico, como previsto na lei que está sendo proposta. O que me chama a atenção é que a ADI ela trouxe alguns parâmetros, e é interessante dizermos que os parâmetros que a ADI trouxe, elas estão em harmonia com a proposta da lei aqui colocada. É importante reafirmar que a Constituição Federal não impede a presença da Bíblia no ambiente escolar. Em momento nenhum ela impede. Inclusive, a confissão a Deus, ela está no nosso próprio preâmbulo da nossa Constituição Federal. E diz assim o preâmbulo: nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático de Direito, destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança e alguns outros direitos fundamentais. Ele diz: promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O que a lei proíbe é que tenha obrigatoriedade de participação de eventos religiosos na escola. É um ensino confessional imposto pelo Estado. Privilégios de uma religião. O projeto aqui apresentado, ele não torna isso, a Bíblia, como ato obrigatório. Também não impõe uma confissão. Também não destina recursos específicos para aquisição do material. Não concede privilégio nenhum religioso. Ela apenas reconhece a Bíblia. Assim como nós estudamos os mitos gregos, as obras de Machado de Assis, Homero, Shakespeare, como fonte legítima de história, cultura, ética, literatura e formação humanística. O Brasil é um país laico, mas não é um país antirreligioso. A laicidade colaborativa que ensina o STF não exige a expulsão da religião do espaço público, mas sim garantia da igualdade e tratamento e liberdade de todos. A Constituição, o projeto aqui apresentado nessa Casa de Lei, não viola a Constituição, mas já justifica o projeto com clara, jurídica e irretocável. A Bíblia é o livro mais influente da civilização ocidental, o livro mais vendido até hoje em todo o mundo. É a base artística de inúmeras obras literárias. E trago aqui uma curiosidade. O filme Superman, que foi criado por Jerry e Joy, que eram adolescentes judeus na década de 30, é inspirado na história de Jesus. Uma fonte de estudo de história antiga, geografia, do Oriente Médio, filosofia moral e antropologia. O que é interessante é que quando nós lemos o livro de Provérbios, por exemplo,
ele traz inúmeros ensinos de como o homem se comportar, como o homem viver em sociedade. Ela também fortalece a pluralidade da democracia, oferece ao professor mais uma ferramenta para enriquecer o processo de ensino. A leitura da Bíblia é um recurso paradidático, não é catequese, não é cultura. É cultura, é história, é literatura, é formação humanística, é liberdade. Diante disso, peço a essa Casa de Leis para aprovar, não por razões religiosas, mas por razões constitucionais, pedagógicas e culturais. E concluo minha fala dizendo: a Câmara Municipal de Bocaíba do Sul dará exemplo ao Brasil, assim como Joinville, Florianópolis, Belo Horizonte, de que é possível valorizar o patrimônio cultural, sem violar a neutralidade do Estado Democrático de Direito, honrando a Constituição e promovendo a educação com qualidade. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe Bocaíba do Sul. Queria chamar o pastor Claudir para estar falando um pouquinho sobre o assunto. Boa tarde a todos. Bom, eu creio que o Oséias, procurador, deixou bem claro sobre a lei em si, eu creio que eu não preciso me ater a isso. Então eu vou falar do ponto de vista teológico. Eu tenho formação em teologia e há muito tempo leciono sobre a Bíblia, estudo a Bíblia. Então eu quero trazer um pouquinho daquilo que a Bíblia representa, não só do ponto de vista religioso, porque não é essa discussão aqui, mas como a lei prevê, como mais uma fonte paradidática que pode sim ser muito proveitosa. A Bíblia, é uma pena que no nosso país, especialmente, a gente reduza a Bíblia apenas a uma questão religiosa. E por isso ela acaba tendo esse viés de não poder ser usada ou, enfim, em alguns lugares. Mas a Bíblia é muito mais do que isso. A qualidade literária do livro chamado Bíblia, ou dos livros que compõem a Bíblia, porque o nome Bíblia, como diz, é uma grande biblioteca, é uma biblioteca de livros. E quando você estuda como esses livros chegaram até o homem e como eles foram preservados, nós estamos falando aí de um livro que começou a ser escrito lá no deserto entre o Egito ali, Jerusalém, e que é preservado até os dias de hoje intacto, sendo que em grandes civilizações, em guerras, muitas obras literárias se perderam, a Bíblia foi mantida. Nós vivemos num país com mais de 180 milhões de cristãos. Nós celebramos feriados cristãos. E como que nós não vamos falar para as nossas crianças por que nós comemoramos o Natal? Por que nós celebramos a Páscoa? Se não recorrermos à Bíblia para explicar isso. Não como foi dito aqui pelo Oséias, não como uma forma de catequizar. Isso é papel da igreja, não é papel da escola. E a escola nem deve fazer isso. Mas como uma fonte histórica de por quê. Por que a nossa nação, por que a nossa sociedade tem esse feriado, tem aquele outro feriado. Por quê? Porque a Bíblia, os cristãos, então ela se torna uma fonte. Não tem como negar isso. A Bíblia, ela é composta por livros históricos, ou seja, você tem histórias incríveis ali que podem ser usados para desenvolver a imaginação das crianças, usado ali como recurso literário. A Bíblia tem livros poéticos impressionantes, como o Oséias citou, o próprio livro de Provérbios, Salmos, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes são tratados filosóficos profundíssimos, estudados por muita gente ainda hoje, inclusive em faculdades. Ou seja, as leis, boa parte das leis, quem aqui é da área do direito sabe, boa parte das leis de quase todas as nações tem como base as leis escritas na Bíblia. Em quase, praticamente, acredito eu, todas as civilizações, roubar é algo errado. A mentira é errado em todas as civilizações. Ou seja, os códigos morais foram escritos, boa parte dos códigos civis, com base na Bíblia. Então, a Bíblia ela é muito mais do que simplesmente um livro religioso e que deve sim ser usado nas nossas escolas, que pode ser usado nas nossas escolas. E eu costumo dizer,
que o padrão moral que a Bíblia coloca para o ser humano, você não vai encontrar isso em nenhum outro livro, né? Que outro livro, por exemplo, fala para alguém não gritar? E lá no livro de Efésios, por exemplo, a Bíblia diz assim, deixe de lado a gritaria. Então, né, você pode olhar para a Bíblia deixando de lado a questão da religiosidade, mas como um grande compêndio de várias coisas que pode ser usado no dia a dia para o benefício da sociedade, das crianças. E eu creio que aqui vai o meu parabéns ao pastor Rodrigo pela iniciativa, porque isso dá uma segurança também para o professor, que deseja usar a Bíblia como um recurso paradidático. Que nós, ainda que sejamos mais de 180 milhões, somos o segundo país cristão com o maior número de cristãos no mundo, falar da Bíblia nas salas de aula, em alguns lugares, né, usar o nome de Deus, muitas vezes se torna motivo de várias discussões. Mas isso dá uma segurança, não para o professor catequizar, né, e é isso que a lei dispõe, mas para que ele possa usar a Bíblia, da mesma forma que ele usa tantos outros recursos, né, como aqui citou o Dr. Oséias. Quantos materiais são utilizados? Por que não a Bíblia também, sendo que ela é essa grande coleção com livros tão profundos, né, como a gente citou aqui, e com uma qualidade tão grande? Um último detalhe, quando a gente estuda teologia, você percebe que a escrita da Bíblia em si, né, a forma com que as palavras foram colocadas ali pelos autores, a construção gramatical do texto, é algo muito, muito, muito profundo. E um detalhe interessante é que grandes pensadores do mundo, eles não excluíam a Bíblia dos seus estudos. Freud estudava a Bíblia, Nietzsche, né, um grande filósofo, né, Dostoiévski, né, Jean-Jacques Rousseau, aquele que defendia que o ser humano é uma tábula rasa, que é a sociedade que forma ele, todos eles reconheciam o valor da Bíblia. Nós vivemos um tempo estranho, em que esses grandes pensadores que formaram a sociedade não desprezaram a Bíblia. E hoje, nós, como sociedade, muitas vezes não podemos utilizar a Bíblia nem mesmo como um recurso paradidático. Então fica aqui o meu apoio a este projeto, e eu creio que a gente tem muito a ganhar, né, nas nossas escolas, utilizando também essa ferramenta como uma forma de ensino. Muito obrigado a todos. Obrigado. Vamos ao pastor Paulo. Pastor Paulo, pode pegar o microfone. Boa tarde a todos, senhor presidente. Queremos glorificar a Deus por esse momento, e também parabenizar ao senhor Rodrigo por essa iniciativa de estarmos discutindo um assunto tão importante da instauração da Bíblia para ensino paradidático nas escolas. Pastor Oséias, procurador do Estado do município, falou acerca das leis, acerca da Constituição. O pastor Claudir comentou acerca da teologia. E eu acredito que se todos tivessem oportunidade para falar, não se exauria o assunto, porque é um assunto que tem o que se falar. Quando falamos na Bíblia como pedagógica, foi falado sobre literatura, e hoje seria tão bom se, quando fosse tratar das Odisseias, ou falar sobre Moby Dick, por que não falar sobre a Odisseia de Abraão, falar sobre o reinado de Davi? São coisas que estão registradas, são históricos, mas a Bíblia tem um outro conceito, paradidático também, que ela é um grande formador de caráter, porque nas páginas da Bíblia, algo que parece que está tanto quanto em desuso, foram se esquecendo o chamado honrar pai e mãe, e isso a Bíblia traz como um mandamento com promessa. E acredito que
por mais que não seja a escola que deveria formar o caráter, mas tendo esse auxílio paradidático também, acredito que seria um reforço para que os professores, no caso de alguns pais hoje, devido ao tempo, não conseguirem trabalhar na formação do caráter dos seus filhos, a Bíblia, como auxílio paradidático, faria isso. Tem muito material amplo que forma o caráter do ser humano. E quando foi mencionado esse pensamento, eu me fiz uma pergunta. Se o nosso Estado permite que Bíblias sejam espalhadas nas penitenciárias, será que não é porque nós deixamos devendo isso nas escolas, para dar uma estrutura para as crianças? Será que se nós começarmos a tratar desta forma, formando o caráter das crianças, com o apoio da Bíblia Sagrada, como mesmo que seja paradidático, pedagógico, será que não conseguiremos diminuir o acesso às penitenciárias? Será que se nós tratarmos dessa forma, nós não vamos, se olharmos para um tema, diríamos assim que o Rodrigo está dando um tiro no pé. Porque se formos tratar com as crianças sobre caráter e sobre conceito, diminuiriam aquelas pessoas que são, quem sabe, vão atrás, porque a Bíblia proíbe isso, a Bíblia trabalha isso, acerca de narcóticos, diminuiria o número de pessoas que ele teria que tratar ali na clínica. Então, diante de todo aquilo que foi expresso e foi comentado, não vai ser feito não vai ser utilizado como catequese, não é para catequizar isso, a igreja faz, graças a Deus tem muitas pessoas para fazer isso, mas eu acredito que no âmbito de estruturar as nossas crianças para que tenha um algo a mais para consultar. Consultamos tanto sobre folclore, sobre isso, sobre aquilo, por que não também consultar sobre os atos antigos que pode-se até dizer assim, que acredita-se que Deus fez? Por que não olhar os tratados que foram escritos lá no passado e que remetem até hoje? Tanto é que várias constituições em alguns países foram elaboradas como base à Bíblia. Então, fica assim esse pensamento. Eu acredito que, aprovando-se esta lei, será dado um passo muito grande para que, daqui a alguns anos, nós possamos ter uma Bocaiúva diferente. Então, esse é o meu pensamento. E o pastor Claudir comentou sobre os livros poéticos, livros proféticos, históricos, enfim, livros filosóficos. A Bíblia contém tudo isso. E acredito que não tenhamos um outro livro que consiga ter todo esse aparato no mesmo ambiente. Então, agradeço pela oportunidade que nos concederam. Deus que abençoe a todos em nome de Jesus. Eu ia chamar o André Franco, que é coordenador do grupo de oração de Getsemane, da Renovação Carismática Católica. Boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo presidente da Câmara, nobres vereadores e vereadoras, é com muita alegria que estamos aqui reunidos por um assunto tão importante para toda a nossa cidade. Ao vermos tantas pessoas aqui reunidas, o nosso coração se aquece e se enche de alegria, porque vemos o quão importante é trazermos a palavra, a Bíblia Sagrada, para os nossos tão amados, não digo estudantes, mas filhos, filhas, sobrinhos,
todas aquelas pessoas que nós conhecemos, o futuro da nossa nação, a começar da nossa cidade. Tão bonito nós ouvirmos, né, tantas palavras sendo mencionadas da Bíblia, e enquanto eu estava ali escutando, o Senhor colocava no meu coração aquele sentimento de que no mundo em que nós vivemos hoje, é como se nós fôssemos o profeta Jonas. Estamos indo em direção a Tarsis, mas com medo, porque o Senhor nos chama para Nínive. Nós temos o medo do chamado e muitas vezes não aceitamos. Mas esse projeto de lei, sendo trazido para a nossa cidade, é esse novo caminho que o Senhor nos recoloca. Nos vem iluminando os nossos passos, os nossos caminhos através dos nossos estudantes. Venho aqui, através de um pedido do nosso pároco, o Padre Martin, devido às atividades paroquiais, ele não pôde estar presente, mas ele mandou um texto que eu gostaria de ler, que são as próprias palavras dele, para que fique registrado. Gostaria de expressar nossa profunda gratidão e respeito a esta Câmara Municipal de Vereadores, pela aprovação do projeto de lei número 28 de 2025, que dispõe sobre a leitura da Bíblia Sagrada como recurso paradidático nas escolas de nosso município. Recebemos essa decisão não como um privilégio concedido a um grupo religioso, mas como um reconhecimento do valor cultural, histórico, ético e formativo que a Sagrada Escritura possui para toda a sociedade brasileira. A Bíblia, muito além de um livro de fé, é um patrimônio da humanidade. Inspirou leis, literatura, obras de arte, princípios éticos, reflexões filosóficas e iniciativas sociais que atravessam séculos. Permitir sua presença como instrumento pedagógico, respeitando sempre a liberdade religiosa de cada estudante e a laicidade do Estado, é abrir portas para que nossas crianças, adolescentes e jovens tenham acesso a um texto que contribui para a construção de valores como a justiça, solidariedade, dignidade humana e o bem comum. Recordamos as palavras do Salmo 118, no versículo 105. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que essa luz inspire educadores e estudantes no caminho da verdade, da reflexão e da formação integral. Colocamo-nos à disposição das autoridades educacionais para colaborar, dentro dos limites próprios e sempre que solicitado, com materiais e formação que contribuam para que esta lei seja vivida com responsabilidade, equilíbrio e compromisso, com a formação humana de nossas crianças e jovens. Agradecemos, portanto, aos senhores vereadores pela sensibilidade, diálogo e responsabilidade com que conduziram este processo. Que esta decisão contribua para uma sociedade mais justa, mais humana e mais aberta aos valores que promovem a paz e a convivência fraterna. Que Deus abençoe esta Câmara Municipal, suas autoridades e todos do nosso município. Muito obrigado a todos, um forte abraço e que Deus nos abençoe. O Guilherme Poli. Boa noite a todos, boa noite aos nossos vereadores. Prazer estar com vocês. Me inscrevi para estar falando algo, mas o meu pastor já me antecedeu, como também demais pessoas. Então só me resta demonstrar o apoio ao projeto e na condição de munícipe passou aqui pastores, passou aqui representantes das diversas religiões que há em nossa cidade, mas na condição de munícipe dessa cidade, condição de uma pessoa que foi nascida, criada aqui, meu bisavô foi nascido aqui, que eu quero manifestar o apoio, porque se nós formos observar na nossa Constituição, como já foi bastante frisado pelo Dr. Oséias, me foge a memória o artigo 227, que é a Carta Magna que rege as nossas diretrizes, nossas leis. Ele vai falar que é assegurado a família, é assegurado a sociedade, e principalmente ao Estado, que somos nós hoje aqui os representantes, os vereadores. Assegurar, e vai frisar que com prioridade deve assegurar diversos verbos. Deve assegurar o respeito, deve assegurar a solidariedade. E se nós formos fazer uma analogia com esse livro da Bíblia,
deve assegurar a vida. Nós vamos ver que lá na Bíblia, o Jesus da Bíblia, ele vai assegurar a vida em uma passagem onde ele se depara com fariseus, que são personagens desse livro. Se depara com esses fariseus prontos a tirar a vida de uma mulher, por conta de seus pecados. Mas ali ele assegura a vida dessa mulher. Então, por que não aplicar uma história dessa, uma analogia dessa, aos nossos jovens? Porque no artigo 227 trata especificamente aos nossos jovens, adolescentes e crianças. Como bem frisou o nosso pastor Paulo aqui, muitas vezes nós deixamos a prevenção de lado e não nos atemos às consequências. Mas da mesma forma que há consequência negativa, que é às vezes um presidiário por falta de ter tido acesso à Bíblia, há consequências positivas, se nós, como bem frisado, quem sabe elencarmos na escola facultativamente, como o projeto disse, para que os nossos jovens, nossos adolescentes, eles tenham acesso. Eu falo na condição de munícipe e de um homem que foi criado nessas diretrizes. Respeito, criado sobre a luz da Bíblia, sobre a luz da palavra, e que só tenho a glorificar a Deus por ter sido criado dessa forma. Então eu vejo isso na minha vida, como demais pessoas que tem aqui que eu conheço, que há jovens por aí que, quem sabe, não tem essa oportunidade, esse privilégio de alguém explicar a eles a questão da Bíblia. E eles vão ter essa oportunidade na sua escola. Isso é um projeto que eu deixo meu apoio, meus parabéns à autoria, que possamos refletir. E é algo que também eu já refleti, quem sabe alguns tratam como polêmico, mas é por isso que essa nova fase da Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul, quem sabe aborda esses assuntos. Porque o polêmico tem ficado escondido, o polêmico tem ficado guardado em algumas gavetas. E quando nós temos coragem, ousadia, para lançar o polêmico diante das pessoas, diante da sociedade, é aí que as coisas começam a acontecer. É aí que as coisas começam a mudar. E quem sabe aqui começa a nascer uma Bocaiúva do Sul melhor. Uma Bocaiúva do Sul com mais princípios, com mais diretrizes, com mais base. E assim, quem sabe, um dia lá no futuro nós possamos nos lembrar disso. Quem sabe, se assim Deus nos prover, nós já de cabelos brancos, como tem alguns aqui com muito respeito, olharmos para esse dia e vermos, quem sabe, o meu filho, que cresceu comigo e vai crescer comigo ensinando a Bíblia, mas quem sabe um filho de alguém que não tem essa oportunidade, porque os pais, quem sabe, estão ali alicerçados pela droga, mas que tiveram a oportunidade na escola facultativamente de chegar a um professor e pedir uma orientação, e hoje também serem homens na sociedade que merecem todo o respeito, toda a dedicação. Meu total apoio, Deus abençoe a Câmara Municipal de Bocaiúva do Sul, a todas as autoridades aqui, saibam que nós, enquanto cristãos, oramos por vocês, pedimos a Deus que sempre esteja iluminando, e esse projeto, com certeza, é um projeto que vai fomentar a nossa cidade. Deus abençoe a todos, obrigado. Obrigado. A gente não vai poder ouvir todo mundo, eu vou dar mais oportunidade para duas pessoas. Pastor Ivo, eu dou a oportunidade para o Pastor Ivo, a gente vai mais uma pessoa depois, a gente vai dar a oportunidade para os vereadores. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade, estou meio sem fala. Eu estava ali ouvindo todas as falas aqui, eu voltei um pouquinho no tempo. Há 20 anos atrás, nós tivemos uma reunião aqui. E foi sobre trazermos a comunidade terapêutica Vitória para Bocaiúva do Sul. E estava a irmã Kelly, se eu não me engano, fazendo parte do grupo. E foram os comentários que eu estaria trazendo para cá pessoas emblemáticas para essa cidade de Bocaiúva do Sul. E Deus colocou algo no meu coração, um texto bem sucinto da Bíblia Sagrada, naquele exato momento. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive frio, e você me vestiu. Jesus teve essa fala na Bíblia Sagrada. Ele falou sobre isso, sobre abraçar as pessoas que têm necessidade. E ao longo da nossa trajetória aqui em Bocaiúva do Sul, hoje tem muitos jovens que foram abraçados e não era nem dependente químico, mas foram para a igreja. Hoje estão em outras igrejas, tocam na igreja, casaram, tem sua família, mas a Bíblia foi um manual de instrução para a vida dela.
Foi uma regra de fé para ela. Muitos homens que eu encontro na rua aqui há 20 anos atrás, hoje, pastorzão, muito obrigado, com as suas esposas, alguns com seus filhos. E olhando a situação desses jovens, eu confesso a vocês, se não fosse a palavra de Deus, a Bíblia, eles estariam dentro de uma clínica de recuperação, como falou o pastor Paulo, que ali está. Estaria internado. E eu creio que esse projeto, né, não é um projeto só da Câmara dos Vereadores, é um projeto de Deus para Bocaiúva do Sul. Porque é um texto da Bíblia Sagrada que diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se Bocaiúva do Sul trouxer a presença de Deus, não é religião, Deus, para dentro de Bocaiúva do Sul, eu creio que todos nós aqui iremos ganhar. Aqui eu criei minhas filhas, um neto que nasceu agora, que é bocaiuvense, e com certeza, daqui a 40 ou talvez 50 não estarei aqui, mas eu quero deixar um legado para ele aqui. Eu creio que todos nós queremos deixar um legado para os nossos filhos. E a palavra de Deus, eu creio que é o maior presente que nós podemos dar aos nossos filhos. Não existe presente melhor. E eu creio que a escola, né, ela é um canal para que tudo isso aconteça. Eu lembro que em 1980, era um aluno de uma escola e todos os dias nós cantávamos o hino nacional e fazia a oração do Pai Nosso para entrar na sala de aula. Quem colocou a lei tirando tudo isso? Vocês sabem me responder aqui? Quem colocou essa lei tirando isso? E não existe mais. O Pai Nosso é uma oração universal. Oração que todo mundo pode fazer. E às vezes não fazemos mais nem o Pai Nosso dentro da escola. Então eu creio que tem o total apoio da nossa igreja, da comunidade cristã Vitória, terapêutica também, e pode contar comigo naquilo que vocês precisarem aqui dentro do município. Não nasci em Bocaiúva do Sul, mas sou um cidadão bocaiuvense hoje. Amém? Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Mal, pastor Eliseu, depois do senhor a gente já vai estar ouvindo os vereadores. Eu queria até ouvir todos que estão presentes, mas a gente não consegue ouvir todo mundo, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. O privilégio de estar aqui. Eu me sinto honrado de estar aqui defendendo essa pauta da Palavra de Deus. Hoje eu sou pastor da Igreja Quadrangular, mas eu tive uma formação, né, na minha família, mas longe do Evangelho. Sabe? Eu não conhecia as coisas de Deus. E por conta disso, a gente acaba vai para o mundo, como foi falado aqui, acaba vivendo uma situação. Eu, infelizmente, acabei me envolvendo com drogas e tal, mas graças à palavra de Deus, que um dia foi pregada a mim, me foi anunciado, eu alcancei uma libertação e uma mudança de vida. Então eu fico pensando, se eu, quando criança, tivesse dentro da escola essa orientação, o ensino, os exemplos, talvez tudo fosse diferente, né? Louvo a Deus que eu tive a oportunidade, mas quantos tantos não tiveram e cresceram e às vezes estão vivendo uma vida aí na iniquidade, na criminalidade, às vezes por não ter tido essa oportunidade de conhecer. E veja mais, a lei proposta não impõe uma religião, não vai estar lá a igreja A, B ou C, vai estar sendo anunciada a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela muda, gente. Tá? Tem um texto que foi muito usado, né, por política, que era o João 8,32, mas no João 8,31, ele diz assim a palavra: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí conhecereis a verdade vos libertará. Ora, permanecer no ensino bíblico não machuca ninguém, não vai mudar a religião de ninguém, mas vai transformar caráteres
e vai transformar pessoas em cidadãos dignos. A palavra de Deus vai nos ensinar a não roubar, como foi falado aqui, né? Não furtarás, não minta, não engane, não mate. Então, eu acho que essa lei proposta é de muita valia. Eu acho que o pastor Rodrigo está de parabéns e a igreja, aqui a igreja, é o hábito nosso, né? A Câmara Municipal de Bocaiúva também está de parabéns por pautar um assunto desse, de tanta relevância, que é a leitura da Bíblia Sagrada nas escolas. Vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, professor. Acho que eu queria agora estar ouvindo os vereadores. Queria começar pela mesa. Começar com o Adilson. Se você quiser falar. Boa noite à mesa diretora, aos vereadores, meus nobres colegas. Não precisa. Vou ser meio breve, né? Eu já vou deixar meu voto, né? Aí eu acho que o presidente já deixa o voto, presidente. Pode ser? Posso ser? Infelizmente eu vou votar desfavorável ao projeto de lei. Vocês vão me desculpar. Eu rezo e você sabe que eu sou católico, mas eu vou ser desfavorável ao projeto de lei, por causa que eu andei verificando a instituição, né? E a gente segue uma norma aqui nessa casa de lei, né? Eu li o projeto de lei institucional, já que vivemos num país de Estado laico e a Constituição protege a liberdade de crença e liberdade de não ter crença religiosa, né? Então, o meu voto é desfavorável ao projeto de lei. A fé se vive com liberdade, não se impõe por lei. Então, quem quer rezar, vai na igreja, né? Isso é meu voto, presidente. Vidal. Pela ordem, senhor presidente. Eu não concordo com o meu colega vereador, porque aqui não está se tratando de impor. No artigo 2º desta lei, só para me recapitular, quando eu fiz a leitura, eu graças a Deus eu tenho a oportunidade de entender. No artigo 2º, nenhum aluno poderá ser obrigado a participar das atividades relacionadas a esta lei, sendo garantida a liberdade religiosa nos termos da Constituição Federal. Aqui já está dizendo tudo, não é uma obrigação. E eu vou mais além. A Bíblia, ela já está na escola, e as pessoas não percebem. Quando você vai estudar o calendário na escola, já está lá dizendo antes de Cristo, depois de Cristo. Então, a Bíblia está na escola. Só não enxerga quem não quer. Eu não vou tumultuar ou ir contra uma coisa que eu acredito, porque quem me conhece sabe da minha criação e que eu não tive essa oportunidade. Queria muito ter tido essa oportunidade na escola de alguém me apresentar a Bíblia. Eu tenho 31 anos e tenho buscado a Deus. O pastor Claudir sabe disso. E muitas vezes me encontro em dificuldade, porque eu não tive esse conhecimento lá atrás, quando criança. Não tive esse direcionamento, essa diretriz na minha vida, de dizer assim, alguém me apresentar. Então não é sobre religião, não se trata sobre religião. Nós estamos com o auditório hoje cheio de cristãos, mas tem católicos, evangélicos, pessoas de diversas religiões, e ninguém está tratando sobre a religião aqui. Então, parabéns, presidente. Parabéns por esse projeto de lei. Eu voto sim. Voto sim 2 vezes se precisar. Se pudesse votar 2 vezes, eu votaria 2 vezes. Porque é uma questão de oportunizar. E eu acho num mundo que a gente vive hoje, cheio de pessoas preocupadas em fazer o mal, alguém querer fazer o bem, gente. Alguém preocupado em fazer o bem tem que ter apoio. Tem que ter apoio, gente. Não se trata de religião. Desculpa, vereador. Respeite seu voto. Respeite seu voto. Mas eu não concordo e meu voto é sim. Muito obrigado. Vereadora Rosângela. Primeiramente, boa noite a todos. Prazer receber vocês aqui, né? Dizer o quê? É polêmico, Todo mundo sabe que
Porque desde quando a gente está numa campanha eleitoral, o que o padre diz? Não se mistura a igreja e a política. Todas as igrejas falam isso. Né? Então, é polêmico. Eu penso assim, eu tenho medo lá na frente dessa lei, né? Não ser bem-vinda. Mas o que a gente vai fazer? Né? Eu sou cristã, gosto da minha igreja, vou na igreja evangélica, não tenho nada contra, sempre participo, mas vai ser polêmico. Quer deixar seu voto, Rosângela? Quer... Vou aguardar. Vereadora Cirlei, se quiser falar. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos, tá? Eu respeito muito também o estudo bíblico, sabe? Respeito de coração, sabe? Só que daí eu escrevi aqui umas coisas que eu vou ler. Então, a escola deve dar ferramentas para que o aluno construa seus valores éticos e morais, bem como sua crença individual. E que essa não precisa ser realizada em instituições educacionais, e sim religiosas. Obrigada. Ninguém mais quer falar? Pode falar. Boa noite a todos. Com todo o respeito que eu tenho por todas as religiões, quanto a vocês ali, certo? Eu, na minha infância, meu pai e minha mãe sempre falaram que o caminho sempre está no caminho de Jesus, certo? Nós optamos pela Igreja Católica, frequentei a catequese, e desde que eu comecei a estudar, né, eu peguei aquela parte, igual o pessoal falou, que a gente rezava o Pai Nosso na igreja, no colégio, perdão. Mas, quanto a esse projeto, igual nós falamos, é um pouco polêmico, né? Diz aqui a Lei das Diretrizes e Bases Educacional, LDB, Lei número 9.394, de 96, também aborda a questão da laicidade no ensino, estabelecendo no artigo 3º, inciso 1º, que o ensino será ministrado com base no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber garantido, a laicidade e a pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Portanto, com base no ECA e na LDB, é possível argumentar que a realização de atos religiosos nas escolas públicas pode ser considerada inconstitucional, pois fere o princípio da laicidade do Estado e pode impor uma religião específica aos estudantes, violando seus direitos à liberdade de crença e religião. Eu voto junto com o vereador Adilson. Mais alguém quer se manifestar? Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de vocês. Fico muito feliz que vocês estão aqui. Muito obrigado. Eu vi que a menina que foi minha coordenadora de ministro da Eucaristia, Maria. Obrigado por você ter vindo, tá? E quero agradecer a todos os pastores que se pronunciaram ou defenderam a palavra de Deus aqui, porque eu também defendo. Sou católica, apostólica, romana, graças a Deus. Nasci na Igreja Católica, escuto o Evangelho todos os dias. O Evangelho hoje foi sobre... Jesus falou para os discípulos, o que nós vamos dar de comer para essas pessoas que estão nesse campo? Era 5.000 homens, ele pegou o pão e os peixes e multiplicou. Mas, na verdade, quem é o pão da vida é Jesus, né? E os apóstolos não estavam entendendo isso. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas. Então, eu quero falar uma coisa. Quero ver, quantas professoras que tem aqui hoje? Eu vi que tem a Ângela também ali. Porque eu quero que uma professora responda isso daqui para mim, que a minha neta está na escola lá na Antônio Secão. Por que tem ensino religioso e eles não têm um professor para dar aula de ensino religioso? Se já tem o ensino religioso na escola, não precisa fazer o projeto. Porque ali é para... Só um minutinho, Marília. Deixa eu só finalizar minha conversa, daí você fala. Porque eu acho assim, você já tem ensino religioso, por que o projeto? Porque lá no ensino religioso a gente vai ensinar o amor, a paz, a dedicação, a cultura, o respeito com o próximo, porque aqui
A gente tem que ter tem que ser laico, porque já fala tudo na Constituição Federal. A gente não pode impor, gente. Aqui nós estamos num pequeno grupo. Vocês são pastor, eu fui ministra de Eucaristia, o menino aqui que estudou, que trabalha lá na escola, lá em cima, como é que é o nome do teu? CQC. No CQC, ele é professor, ele é da congregação católica, ele trabalha, ele fica junto com os jovens, eu tenho certeza, ele é ministro, né? Você é ministro da Eucaristia, né? Só que é assim, gente, nós estamos num grupo pequeno aqui, gente, de cidadão. Nós tínhamos que chamar 14 mil habitantes para ver se todos estão de acordo, gente. Sabe por quê? Porque nós não podemos impor, gente, isso. Sabe por quê? Porque tem gente de vários tipos de religião. Tem gente católica, tem gente evangélica. Nós somos cristãos. Nós amamos a Bíblia. Eu amo a Bíblia, escuto o evangelho todos os dias. E as outras crianças que são de outras religiões, o que nós vamos fazer? Como o Vidal disse aqui, ó. Veja como o vereador Vidal disse aqui, ó. Onde que está? No segundo aqui? Artigo 2º. Artigo 2º. Se a criança não quiser escutar, não precisa. Mas onde é que eles vão, se eles estão em sala de aula? Vão sair da sala de aula? Vão para o pátio? Então, o meu voto, gente, infelizmente, é não. Eu já tinha avisado o Rodrigo antes. Porque eu amo a minha religião, amo a Bíblia. Rezo todos os dias, ajoelho antes de vir trabalhar. Marília. Boa noite a todos. A Marília primeiro está ali, levantou a mão. Depois eu passo para você, Cleonice. Depois eu passo para você. Boa noite a todos. Respondendo o questionamento da nossa vereadora, é que o ensino religioso, como a lei está prevendo aqui, que o ensino da Bíblia é optativo, o ensino religioso também é optativo. No ato da matrícula, o pai escolhe ou não para fazer a aplicação da matéria para a criança. Então, no nosso município, não é oferecido porque não tem procura. Por isso que não é oferecido. E a ABNCC já prevê o ensino religioso, que é ensinar a cultura de todas as religiões na escola, gente. A Bíblia, como um instrumento, não seria algo impositivo, seria da mesma forma que é hoje. Se o pai aceitar, ok, senão não vai ser oferecido. Que bom, então você já respondeu todas as perguntas, Maria. Parabéns. Acho que ela queria falar. Boa noite a todos. Exatamente, eu tinha questionado a minha colega aqui a respeito disso, né? Eu fiquei sabendo do projeto, né? Hoje à tarde, por volta das 5 da tarde, vim voando para cá. Não tinha conhecimento. E eu fiquei preocupada até com isso, em relação a as pessoas da educação não terem conhecimento. Mas eu vi que a Marília estava aqui, até fiquei mais tranquila, porque assim existe, sim, na nossa grade o ensino religioso. Aconteciam as aulas de ensino religioso assim que eu entrei na instituição, na rede municipal, e causou um transtorno, causava na época justamente por isso. Aí tinha uma professora de ensino religioso, na época, que era católica. E quando a aula era com ela, os estudantes evangélicos, enfim, e de outras religiões não iam para a escola. Só que eles não perdiam só a aula de ensino religioso. Você está entendendo que num dia nós temos 4 aulas. E aí tinha também, então vamos pegar uma professora da igreja evangélica para também fazer esse, né, contratempo de uma aula dela. Quando ela ia dar aula, os católicos não iam. Quem era da Umbanda não ia. Então, assim, foi criado uma barreira para algumas pessoas. Quando a gente fala assim, a questão dos feriados, a questão da palavra, sim, é trabalhada, concordo com você. Ela é trabalhada na escola, sim, várias vezes. A gente só não usa o termo, por exemplo, Bíblia, mas a Bíblia física. Mas eu preciso dizer que os textos foram tirados de lá. Quando eu falo do Natal, quando eu falo da Páscoa, eu só não vou dizer assim, olha, isso que eu estou contando para vocês, eu tirei da Bíblia Católica Ave Maria. Nem da que foi traduzida pela Igreja Evangélica. Nem nós temos lá vários alunos também que são lá testemunhos de Jeová. Entende? Eu não posso dizer, não posso usar o texto, eu tenho que usar um em comum. E o Pai Nosso... Meu respeito, o pastor Ivo sabe o imenso amor que eu tenho por ele, o pastor Claudio também. Sim. A gente faz o Pai Nosso, sim, todos os dias lá na escola, a gente reza o Pai Nosso, a gente canta o hino na sexta-feira. Então, assim, é legal quando acontecer qualquer coisa relacionada à educação, ter uma pessoa da educação inscrita também, para esclarecer o que, às vezes, a comunidade não sabe.
né? Então não tem como estar lá todo dia na escola, vocês estarem por dentro de tudo, mas é bem bacana. Dá um toque, avisar, né, a comunidade escolar. Tá bom? Eu quero agradecer, quero parabenizar, e eu acredito aqui mesmo que a intenção realmente é boa. Acredito que aqui está lotado de gente de bom coração. Acredito mesmo. Né? Só que eu acho assim, eu, professora, estou lá dentro e garanto para você, nós vamos criar uma barreira dentro da escola novamente. Ainda mais agora que as pessoas estão... redes sociais, as pessoas adoram aparecer, fotografar, filmar. A hora que uma professora escapar que Maria é a mãe de Deus, pronto, a professora vai ser exonerada da escola. Né? Então, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Com a palavra, presidente, só um minutinho, só para complementar. Cleonice, você falou tudo, entendeu? Eu tenho o maior respeito por todas as religiões, o evangélico, entendeu? Inclusive, o meu sogro é evangélico, né? Meu pai é católico, minha mãe era católica, minha sogra é evangélica, tenho o maior respeito, mas eu acho que é um projeto muito polêmico para a gente poder mexer com a cabeça de crianças. Tem pais que, de repente, não estão preparados, entendeu? Concordo plenamente com você. Tá? O meu filho, na verdade, ele está fazendo catequese. Não sei se a professora dele está aqui, mas ele faz catequese. E toda vez que vai entrar na sala de aula ou vai jogar na escolinha de futebol, reza o Pai Nosso. Entendeu? Isso é muito válido. Não que a gente seja contra, de maneira nenhuma, contra a Bíblia. Entendeu? Só que eu acho que isso aí é um projeto muito polêmico, entendeu? Cada um crê, né, da sua maneira, cada um interpreta a Bíblia da sua maneira, assim. Então é difícil dizer, esse professor vai interpretar bem certinho a Bíblia lá. Eu sei que não é obrigatório, entendeu? Mas vai ter muitas mães que às vezes no dia da aula dizem, melhor você não ir porque nós somos, assim, de outra religião, né? A gente sabe que tem outras religiões e a gente quer poupar esse argumento para não causar constrangimento para as crianças, tá bom? Muito obrigado a todos. Mais alguém deseja quer falar lá de novo? Não, a gente já viu que é bem polêmico mesmo o assunto, né? Isso que o vereador Erno falou agora também me saltou aos olhos, porque pode ser que aconteça isso em sala de aula, essa interpretação bíblica pessoal. A Bíblia não é para ser interpretada por ninguém. A Bíblia é clara, ela é direta. Não é o que eu penso, o que eu acho da Bíblia. Então isso pode acontecer nas escolas. E retirando todo este lado teológico da palavra, algo que eu vejo assim, como por trabalhar na educação, que pode ser difícil nessa situação dos alunos não poderem participar, porque os pais não vão permitir, porque o aluno não se sente à vontade. O que o aluno vai fazer nesse tempo ocioso? Aonde ele vai ficar? Com quem ele vai ficar? Pode ser que aumente a demanda de precisar de mais pessoas no colégio, professores. Pode ser que divida uma turma de 30 alunos, 15 vão participar e 15 vão participar desse momento de estudo da palavra, desse momento de partilha da Bíblia. É preciso pensar também como será desenvolvido o projeto. O estudo da palavra ele é importantíssimo, importantíssimo. E eu acredito que parte muito mais dos pais, em primeiro lugar, educarmos os nossos filhos na fé que nós professamos em Jesus Cristo, nosso Senhor, para depois que a escola possa estar fazendo um acompanhamento, algo além para os alunos. A Bíblia ela é importantíssima, ela é o centro daquilo que nós aprendemos que nos leva a Jesus Cristo. Mas é preciso ter todo um cuidado. O projeto é muito bom, é excelente, importantíssimo, mas é preciso ter um olhar mais atento para como ele vai ser desenvolvido. Muito obrigado, André. Pode falar. Eu quero aqui manifestar o meu respeito a todos que votaram contra. E eu confesso que quando eu li o projeto, eu conversei com a minha esposa e falei assim, como é difícil isso aqui, né? Falei assim, se eu não fosse evangélico, como que eu receberia esse projeto no município, tá? Então, assim, respeito demais quem declinou, quem votou contra. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês e é isso mesmo, tá? Mas o que eu quero ressaltar aqui, com todo respeito à professora Cleonice, ao André, e eu concordo com vocês também, porque vocês vivem isso no dia a dia. Mas eu acho que a gente foi para um outro lado aqui. E a gente está falando realmente de doutrinação. E aí eu sou totalmente contra. Isso é papel da igreja, pregar o evangelho, tal. Eu apoio o projeto em como ele está.
E eu entendo assim, talvez a gente tenha que debater isso de uma forma mais ampla. Muito mais ampla. Vou ver realmente, né? Porque eu sei, é uma coisa, né, muito polêmica. Mas como eu disse, eu acho que aqui a discussão ela foi para um outro caminho. Que está parecendo que a gente está falando de ensino religioso. E nós não estamos falando de ensino religioso. O projeto ao qual eu apoio, eu creio que os pastores, todo mundo, né, os irmãos católicos, o que nós estamos defendendo aqui é a possibilidade dos professores utilizarem também a Bíblia como um recurso paradidático. Esse é o ponto. Claro que tem esse risco, concordo com você, André, né? Cada um vai puxar ali a sua interpretação, e aí eu acho que o projeto talvez, pastor, tenha que conter esses detalhes para que isso não aconteça. Se é um professor evangélico, ele de repente começar a ensinar do viés evangélico. Se é um professor católico, né, o próprio espírita que utiliza a Bíblia também. Então, assim, algumas regras. Então, assim, talvez especificar melhor no projeto, mas eu acho que a discussão aqui ela foi para um outro caminho, no meu entendimento, que é o quê? Está parecendo que a gente está tentando impor a religião, o cristianismo dentro da escola. E no meu entendimento, o teu projeto, me corrija se eu estiver errado, não é disso que está tratando o teu projeto. O teu projeto está tratando de a possibilidade de se utilizar também a Bíblia como um recurso paradidático, tanto quanto qualquer outro material que é utilizado, né, que fala de outras questões filosóficas, religiosas e tudo mais. Então, só queria deixar claro esse ponto, mas eu quero aqui também registrar meu respeito aos vereadores que votaram contra, aqui eu entendo também todas as nuances que esse projeto tem, mas eu só quis frisar que eu acho que a gente foi para uma outra discussão, e aí realmente essa discussão não é o papel da escola, isso é um ambiente multiplural, então assim, isso eu concordo em tudo. Mas só quero reforçar, o projeto trata da possibilidade de utilizar a Bíblia como recurso, não obrigando nem o professor a fazer uso, nem os alunos a ter que aceitar esse tipo de ensino. Então, só queria frisar esse ponto aqui. É isso, nenhum ponto fala de reza, oração, ou de nenhuma religião em nenhum momento dentro do projeto. Realmente que isso fique bem claro. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pela ordem, presidente. Eu faço as palavras do pastor Claudir as minhas, porque eu pedi a palavra para você, no off aqui, para falar sobre isso. O projeto, gente, a democracia é maravilhosa por conta disso, né? A democracia ela abre a discussão e cada um age. O livre-arbítrio, que fala na Bíblia, já existe dentro da democracia. Cada um escolhe aquilo que quer. Sim. E esse é o nosso papel aqui de vereadores, debater. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer depois disso. Estou preocupado com aquilo que chegou até mim, que é o projeto. A vereadora citou meu nome e você usou a palavra impor. E o projeto, vereadora, para quem tem conhecimento em leitura, em nenhum momento ele está impondo nada. Ele está falando sobre possibilidades. Poderá. Quando você fala poderá, é que talvez. Já está usando o talvez. Sim. Nenhum aluno poderá ser, não é obrigado a participar da aula. Sim. Mas onde é que eles vão ficar os alunos? Então, mas aí que tá. O projeto em si, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele abre a possibilidade de se fazer algo relacionado à Bíblia dentro das escolas. Aí já não cabe a nós. Cabe a nós, como vereadores, a votação, que é o que vocês estão fazendo e é o que eu estou fazendo aqui. Cabe a nós isso. Em nenhum momento, eu acho que assim, ficou muito claro que o pastor disse, e eu também concordo, que as pessoas levaram para o lado religioso. E o mundo é mundo desde sempre vai ser assim. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar. Mas falando do projeto em si, o projeto em si não cita nada impondo aqui. Não tem nada impondo. Eu acho assim, pessoal. O livre-arbítrio existe, é democracia. E é democrático. Seria um ato democrático a gente oportunizar. Se querem fazer ou não, já não cabe mais à Câmara dos Vereadores e a qualquer outro poder. Mas o nosso papel de oportunizar como vereadores a gente tem que fazer. A gente pode estar errando? Pode estar errando. Mas a gente também pode estar acertando, que eu acho que é o que eu acho que a gente está fazendo. Acertando. O projeto, a gente está aqui para fazer isso. Projetos de lei, criar projetos de lei, debater e um votar com aquilo que acredita. Só que foi levado para o lado religioso. Em nenhum momento foi falado sobre... debatemos na reunião das comissões aqui sobre o projeto. Não foi falado, não foi citado religião. Não foi falado sobre cristianismo, não foi falado sobre nada disso. O projeto ele fala exclusivamente sobre a possibilidade de ser usado
caso quem queira usar a Bíblia dentro da escola. Acho que tem mais um, levantou a mão ali primeiro, só o Zéias, eu acho. Só um detalhe, acredito que essa discussão, me corrija se estiver errado, mas antes de vir para a votação, esse projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, não passou? Sim. E houve esse debate? Não. Que lá era o lugar desse debate. Posso responder, doutor Zé? Só a título de... Ficou uma semana na comissão. Eu estou adorando isso tudo, porque o assunto é polêmico, tanto é que ele abriu um debate de todos os lados. Você viu como é difícil, né? E esse assunto a gente tinha pedido para o presidente não por agora, para a gente estudar um pouco mais, conversar com os... esses pastores aqui, que estão todos aqui debatendo, poderia ter estendido em outras sessões, que cada um vinha aqui e fazia um depoimento para ver como é que a gente poderia colocar isso daqui. Entendeu? Então foi colocado meio que às pressas, entendeu? Não, eu achei muito prematuro isso. Não foi colocado. Foi colocado semana passada nas comissões, ficou uma semana nas comissões para todo mundo estudar o projeto. Sim. A única pessoa que falou sobre o projeto para mim foi o Adilson, mais ninguém falou isso comigo. No dia das comissões eu questionei. Não, ficou uma semana nas comissões. E assim, independente disso, todo mundo é livre para votar da maneira que achar. Mas ficou uma semana e vocês são livres para manifestar aquilo que vocês acreditam. Mas é por isso que eu falo. Isso não muda nada. Isso não muda nada. O valor de cada um de vocês aqui. Já provocou a discussão, já. Você está vendo como é que é? Não é uma coisa fácil. É igual ele falou. Pela ordem, eu só não vou admitir mentira. Só isso. Não, mas nós estamos mentindo. Deixa eu falar. Eu estou mentindo? Não. Ficou uma semana nas comissões. Não podemos falar que não foi colocado nas comissões. Ficou uma semana, doutor Carlos, nas comissões? Nós pedimos uma semana. Sim, mas o vereador Adilson nos falou, acho que ele pediu vistas para a gente. Você não pediu, e ele não pediu vista. Não pedi vista, não pediu. Vereador Erdo, só que eu conversei com o Rodrigo, ontem, né, Rodrigo? Eu liguei para o Rodrigo, eu achei que esse projeto é inconstitucional, né? Eu falei para o Rodrigo isso, e eu comecei a apreciar o projeto e falei que a Câmara dos Deputados tinha vetado esse tipo de projeto. Então a gente tem que seguir a norma da Câmara dos Deputados. Né? Isso, o Adilson fez essa pergunta para mim. Eu passei para o Rodrigo, e o Rodrigo falou... E eu falei que não era inconstitucional e tinha alguns projetos. Sim. Isso é mas bem claro. Mas na dúvida, eu também estava na dúvida, eu acharia que o presidente devia levar mais a longe, até sugeri para o presidente levar mais o debate mais longo. Por isso que eu até votei contra hoje. Poderia ser que na semana que vem eu votasse a favor. Desculpa, presidente. Sim. Mas no momento eu achei que eu devia votar não ao projeto de lei, né? Porque eu conversei com o presidente, eu tive a conversa com ele falando isso. Eu falei que eu tinha conversado com outros vereadores, também estavam em dúvida, né? Daí a gente não teve mais a conversa depois do dia das comissões. Claro que fica uma semana. Pela ordem, você posso, Adilson? Sim, pela pode ordem. falar. Então, para a gente debater esse assunto, eu acho que ficou um assunto que ficou polêmico. Então, eu como vereador, eu acho que eu posso fazer isso. Eu vou pedir vistas, então, e a gente leva para a próxima semana. A gente estuda a ordem, porque é assim, vereador. Só que eu quero colocar um parágrafo aqui, um parênteses aqui, que a reunião das comissões que a gente tem com o doutor não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é para a gente estar aqui sentado mexendo no celular. É para a gente escutar o doutor, para que não aconteça esse tipo de coisa aqui. Para chegar na hora aqui, falar que não foi falado, porque foi falado. Eu só não dei a minha opinião, porque eu já estava com a minha opinião formada. Viu, Vidal, pela ordem que eu estou falando, pela ordem. O projeto é polêmico, então eu estou pedindo vistas. Posso? Pode. Posso, doutor? Plenário libera? Daí a gente decide, porque assim, eu acho que o que era para ser algo fácil e simples de resolver, só com sim ou um não, democraticamente, virou algo polêmico. Penso assim, peço desculpas, vereadores, peço desculpa até se fui rude, vereadora, com a forma de falar, mas eu acho que esse assunto se tornou polêmico e a gente tem que levar ele para frente, e aí a gente vê, né, o que a gente faz para a próxima semana, a gente discute entre a gente e debate. Se o plenário concordar, então a gente coloca em vistas e vota na próxima semana. Pode ser assim? Primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente. Pela ordem, senhor presidente.
como eu falei para vocês, falar de Deus é muito bom, né? Eu acho que ninguém pode reclamar de Deus. Eu acho que ficou um quesinho aí na parte das escolas. Não sei quem concorda ou não concorda, né? Agora, se for um projeto que não seja obrigatório nas escolas, muda tudo. O rumo desse projeto de lei. Porque que isso da escola é verdade, né? Eu vejo isso como realmente seja verdade. Mas, assim, eu acho que, claro, nós podemos sentar e conversar melhor. Não sei o que o presidente decide. E daí eu posso pedir para a Secretaria de Educação o plano de aplicação, como eles vão trabalhar nesse assunto. Porque daí eles também vão entender, todo mundo vai entender melhor, né? Não é que a gente não queira, não. Sim. Mas aí eu acho que todo mundo consegue entender melhor. E vamos pedir também o apoio ao promotor. Porque o promotor... Sabe o que nós estamos com medo, gente? Eu vou falar a verdade. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não estou aqui para brincadeira. Eu estou aqui para um negócio sério. O promotor chamou 3 localidades. Né, que foi Cerro Azul, Tunas do Paraná e Bocaiúva do Sul. E juntou nós dentro dessa casa. Porque vocês sabem que nós estamos às ordens do promotor. E ele deixou bem claro, não façam alguma coisa que vocês não tiverem total conhecimento, porque vocês vão prestar conta. Então, eu acredito que até um pouco é isso que a mesa está com medo, tenho certeza disso. Então, por isso que a gente fica meio acuado, a gente fica com medo, né? Mas eu acredito que é uma coisa que a gente pode conversar e pode ser aprovado esse projeto, sim. Só uma parte, a Câmara Municipal, representante do povo, fica às ordens do Judiciário. O Judiciário aprecia, é o guardião, quem sabe das leis que aqui são discutidas, como está acontecendo, mas a nossa Câmara, os nossos representantes não abordam o promotor de justiça? Para me entender? Gente... O promotor de justiça traz o dedo e a Câmara Municipal abaixa. Como é que funciona? Exatamente. Ele teve aqui, ele deixou bem claro. E para todos os vereadores de 3 localidades. Não, a lei existe para todo mundo. Pela ordem. O promotor, ele deu sugestões. Ele deu sugestões. Mas quem que vai pagar depois? Mas assim, eu vejo um projeto como uma coisa muito boa. Sabe, na minha finalidade, sim. Por isso que eu falo, de repente, a gente conversando, a gente se entende. Né? Vamos fazer assim, então? Colocamos em vista e analisamos no próximo? Pode ser? Eu acredito que está havendo assim, uma grande divergência na hora de poder entender o projeto. Será uma ferramenta, a Bíblia será uma ferramenta de trabalho da escola, assim como um outro livro de estudo lá. Não é que haverá um dia de estudo da Bíblia. A Bíblia será uma ferramenta de consulta, assim como consultamos um outro livro. Pelo menos entendo que seja isso, né, que está o doutor Oséias. É isso, né, Rodrigo? É isso aí. Então, é uma ferramenta de consulta. Simplesmente isso, como um outro livro, vai compor a biblioteca da escola e vai falar sobre a história antiga e vai utilizar-se as crônicas, os livros das crônicas que estão na Bíblia para poder abalizar o estudo que eles estão tendo. E pelo menos o que eu entendi do projeto é isso. Sim. A proposta do projeto é essa. Isso. E eu entendo sim que o plenário e os senhores vereadores, entendo, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que a interpretação ela não está no projeto. Saíram fora da interpretação do projeto e puseram uma outra interpretação. Pelo menos é o que eu entendo. Pela ordem, realmente foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. O único problema aqui foi a interpretação de texto. Foi só isso. Senhor presidente, eu peço que o senhor coloque em votação as listas que eu pedi, porque falta vereadores para se comunicar ainda sobre o meu pedido, porque eu acho que a gente vai postergar isso daqui e vai ficar indo, e a gente não vai chegar em lugar nenhum hoje, eu acho. É uma sugestão que eu queria dar, né? Eu vejo que tem bastante professor aqui. Eu acho que seria importante passar uma listagem para quem é favorável a esse projeto, para a gente botar futuramente nessa votação. Porque, queira ou não queira, são elas que vão apresentar essa questão, essa ferramenta, como diz o nosso pastor ali, o pastor Paulo. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Isso. E sim, entendeu? Isso aí vamos fomentar a democracia. Isso mesmo, entendeu? Guilherme. Você falou tudo agora. Então, eu acho de extrema importância nós agir junto com o pessoal que vai ficar nessa responsabilidade. Sim.
Sim, Isso, sim. concordo. Eu sou a favor de tudo isso que vocês comentaram, só que a gente tem que saber a forma que nós vamos colocar. Né? Como o Guilherme falou ali também, né? Isso aqui é uma casa de leis. Então, a partir do momento que nós fizermos alguma coisa e nós errarmos, nós somos os primeiros a pagar também, entendeu? Então, nós vamos fazer essa consulta, né? Igual eu falei com os professores, de repente até os pais, os alunos, né? E a gente volta de novo a discutir isso. Só para a gente encerrar, então, eu queria deixar o vereador Evandro de Colombo. Ele pediu a palavra ali para a gente falar rapidinho e para a gente estar já votando, se a gente deixa em vistas para a próxima sessão, então. É o negão aqui mesmo. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, pessoal, é um tema polêmico, só que através dessa palavra aqui minha vida foi transformada. Eu sou neto e sobrinho de professores, fui criado num lar católico, umbandista, e essa palavra aqui teve um poder para regenerar a minha vida. Estou no 2º mandato como vereador lá em Colombo, minha terra natal é Rio de Janeiro, filho de Catarino, e como pastor evangélico a gente já rodou esse Brasil. Aqui é uma casa de leis. Nós aceitamos a oposição, a situação. É como a escola cívico-militar, que algumas pessoas são favoráveis e outras não. Então, lá dentro do colégio, podia-se fazer um plebiscito, os pais votam, os professores votam, e o que for acordado lá dentro das escolas municipais aqui do município de Bocaíba, eu falo nosso porque eu me sinto um pouco bocaibense também, porque eu gosto muito daqui, sabe, pessoal? Eu almoço aqui no Cantinho da Roça, ali no restaurante ali, embora esteja lá em Colombo. Então, se essa proposta está sendo tão assim debatida, uns concordam e outros não, nada melhor do que a população decidir. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos fazer, então, a votação? Fazemos isso? Margarete? Jairo, pode falar. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estar aqui discutindo. Que coisa mais boa, né? Discutindo uma coisa boa. Porque, graças a Deus, a palavra de Deus não tem coisa melhor. E eu gostei da opinião dele. Vamos fazer uma votação nas escolas, com os pais, com as professoras. O que eles decidirem, nós aqui nessa casa de lei estamos juntos. E que Deus abençoe a todos vocês. Pode ser assim, vereador? Pela ordem, presidente, claro, a voz do povo é a voz de Deus, né? A voz de vocês, os professores, os alunos, os pastores vão votar, os católicos, todo mundo vai votar, né? Então eu claro que concordo, vamos apreciar melhor esse projeto, tá bom? Isso fica, né? Que viva a nossa Bocaíba do Sul. Viva a democracia, né? E viva Bocaíba do Sul. Rosângela, beleza? Vistas? Pela ordem, eu acho isso bem importante, né? Falando aqui como fazer parte dessa mesa, deixar isso a partir de agora para as escolas, fazer essa votação e vamos procurar nós vereadores ser democrático, ninguém de nós se envolver, deixar na mão dos professores. Eu tenho bem esse livre-árbitro de pensar desse jeito, não tem que nós se meter no meio disso. Então, vai sair, vai para as escolas e as escolas que vão decidir. Vão dar suas opiniões. O que vocês acham? Todo lugar. Não. Beleza? Beleza, concordo também, beleza, tá? beleza. E vamos deixar por conta dos professores e da comunidade. Um abraço. Eu acho que, para terminar então, já rapidinho. A ideia é boa, só que estamos aqui a 9 vereadores. E dentro dos que falaram, eu percebi que a maioria não compreendeu o projeto. Você vai lançar isso dentro de uma escola para a comunidade escolar, pais, professores. Professores não vão concordar na maior parte, porque é um servicinho a mais para eles, não vão concordar. E assim, o que eu quero colocar aqui? Vai gerar muita discussão dentro da escola isso daí, tanto aos professores como aos pais, como está gerando aqui. Eu acho que não vamos chegar a lugar nenhum. Foi o que eu falei.
Porque aqui mesmo vocês falaram, cada um deu a sua interpretação e, pelo que eu entendi do projeto ali, a maioria falou fora. Então a gente vai causar esse movimento multiplicado 100 vezes mais dentro da comunidade escolar. Eu penso, né, estou aqui apenas para colocar minha opinião também, que deve ser discutido entre vocês, que são representando o povo. A Margareta citou ali, a gente tinha que trazer o povo, mas fica inviável, impossível trazer o povo para uma votação dessa. Por isso que vocês foram eleitos, cada um pelo aquele que confiou em vocês, para vocês decidirem. Então isso deve ser conversado mais entre vocês aqui, eu penso assim, discutido melhor, colocadas as diretrizes do projeto, aplicação dentro da escola, como vai ser feito. Foi questionado isso aqui pela vereadora Margareta. Como será feita essa aplicação? Então, trazer essa pauta e penso em discutir entre vocês, porque dentro da comunidade escolar acredito que não vai chegar a um resultado nenhum. Só vai ter falatório para lá, para cá, e no final vai virar em nada. Então fica aí essa minha colocação. Vai virar assim, não vai chegar a resultado bom, gente. Então fica a minha colocação aqui para que vocês discutam isso mais vezes. Já foi passar nas comissões, volta novamente, mas não envolver, não colocar isso para votação dentro das escolas. Eu, como pai, falo isso, que eu acho que não vai funcionar. Cada um vai puxar para o seu lado e a intenção do projeto não é puxar para a religião A ou B. A intenção do projeto é fazer uso da Bíblia como um livro didático. Somente isso. Então, deve ser discutido entre vocês, é o meu ver. Obrigado. Só um complemento, presidente, só um minuto só. Né? Eu, como marido de professora, eu tenho que dar responder ao nosso amigo ali, que é muito meu amigo, né? Conheço ele há muito tempo. Você não tem noção como os professores são sobrecarregados, a rede municipal, certo? Eu acompanho, eu tenho uma professora em casa, eu tenho uma sogra que foi professora, tenho muitas amigas professoras aqui, você não tem noção como eles são sobrecarregados pelo sistema, certo? Existe uma cobrança, certo? Que se eles não subirem o IDEB, certo? Não vem verba para o nosso município. Estou errado, senhor presidente? Né? Então, existe essa cobrança total. Eu tenho uma professora que ela entra para dentro de casa, às vezes para cuidar da panela, uma coisinha ou outra para a nossa família, 11 horas da noite, certo? Eu acho que muitos dos senhores e senhoras, às vezes 11 horas, já está sentado no sofá, assistindo jornal, olhando um culto, né, vendo uma novela, vendo um livro, né? Eu acompanho muito a vida do professor. Eu sou casado com uma professora, há 20 anos, né? 22, né, amor? 22. E se eu não falasse isso, a realidade do que está acontecendo hoje, eu acho que as professoras, todas elas iam me espancar, né? Com todo o respeito, é brincadeira isso, mas ela está lá, certo? Vermelha, né? Porque, na verdade, a gente sabe que elas se impõem, elas ensinam. E não existem médicos, não existem pastores, nem padres que não passaram por um professor. Muito obrigado. Então, a minha colocação eu acho que talvez eu me expressei errado. Isso. Eu não quis falar que os professores não iam aceitar porque dá mais trabalho para eles. Que de fato vai dar mais serviço para eles. Isso é fato, eles vão ter que estudar mais e tal. Não foi essa a minha colocação. Mas a minha esposa também já foi professora, tanto é que ela fala que ela não quer voltar na aula por causa dessa carga e o salário. Pela ordem, eu acho que a gente já está indo para outro assunto. Por favor. Mas você veja que legal, né? Na verdade, acho que a gente tem você que já esclareceu. Pela ordem, né? A Bíblia é uma ferramenta. Não seria um órgão de estudo, ela ia ler a parte da Bíblia. Não é isso? A ferramenta. É isso aí. Então, na verdade. Pela ordem, tem mais uma fala ali que ela pediu rapidinho. Você pode falar. Rápido. Não, realmente, eu acho que hoje a gente não consegue avançar muito, né? Isso. Mas eu só me questiono assim, eu não sei se eu fiquei durante toda a sessão me perguntando, será que fui eu que entendi errado? Porque o que eu entendi desse projeto que seria a possibilidade de utilizar a Bíblia em algum momento durante
o tempo escolar, a atividade escolar. E não estamos falando de uma criação de uma nova disciplina. Isso. Foi isso que mesmo. eu entendi. Eu não sei se eu entendi errado. É isso mesmo. Então, já existe o ensino religioso, que é opcional, né, que a nossa professora aqui já passou. Então, eu acho que faltou um pouquinho de realmente a discussão para que as outras pessoas pudessem ter esse mesmo entendimento que nós tivemos ali. Eu estou aqui hoje como catequista, como uma representante da minha Igreja Católica também, porque eu acho importante. Sim, a palavra de Deus ela deve estar em todos os momentos possíveis, né? E independente de quem vai direcionar ela ou não, é Deus que vai agir ali, vai tocar e encontrar aquela outra pessoa. Então, no momento, estamos falando apenas de um momento, no momento do meu dia, da minha aula, eu ter essa possibilidade de pegar a Bíblia e dizer, olha, lá na Bíblia está escrito, não de termos uma nova disciplina, de um novo tempo, um mais trabalho, agregar para o professor. Foi isso que eu entendi. Me perdoe se entendi errado. Isso então, mesmo. é uma discussão válida, né? Se eu pudesse votar, desculpem as outras pessoas, ao contrário, eu votaria a favor, porque eu acho que é importante a gente poder tirar a Sagrada Escritura em qualquer ambiente, seja permitido. Obrigada. Acho que agora a gente... já foi aceito, então, o pedido de vistas por todos os vereadores. A gente vai estar se reunindo e vendo a maneira correta de fazer essa nova votação. Se a gente pede o auxílio da Secretaria de Educação, vamos ver uma maneira da gente conversar sobre esse assunto. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a todos os vereadores que aqui se manifestaram, que é uma casa que a gente é livre para escolher e poder falar sobre as nossas opiniões, isso não muda nada. Eu acredito também que faltou um pouco de entendimento para a gente saber realmente o que o projeto fala. Nenhum momento fala de reza, nenhum momento fala de culto, nenhum momento fala de oração, nada parecido. Nenhum momento fala sobre a imposição da religião ou a imposição da Bíblia, nem a criação de nenhuma matéria nova, em nenhum momento fala sobre isso. Mas eu acredito que uma discussão mais ampla, num outro momento, e vai ser de valia. Então, eu acredito e não me arrependo de ter colocado esse projeto em votação, faria isso de novo, e quantas vezes for preciso. A minha resposta vai ser sempre sim, para aquilo que diz a palavra de Deus, que eu sei que isso transforma a vida do ser humano, da criança e de qualquer pessoa, independente de quem seja. E a nossa instituição, ela é regida pela palavra de Deus, e eu acredito nisso, e vou lutar com todas as minhas forças para que esse projeto seja aprovado e fazer aquilo que está possível e aquilo que for dentro da lei, e eu não vou me acovardar de nenhuma maneira para nenhum judiciário, para ninguém, porque estamos fazendo um projeto totalmente dentro da lei, nada fora de nenhum regimento, de nenhum regulamento, estamos fazendo tudo dentro da Constituição e esperando e acreditando na melhoria das crianças, da família. A Bíblia, ela é um instrumento que ensina sobre não mentir, não roubar, respeitar pai e mãe, e eu não vejo em nenhum momento isso ser uma ofensa para qualquer família da cidade de Bocaiúva do Sul. Então eu agradeço a todos vocês que vieram aqui, agradeço a todos os vereadores que manifestaram a sua opinião, mas eu queria deixar aqui que nós vamos lutar e vamos continuar orando para que essa cidade seja cada vez mais tomada pelas bênçãos do Senhor. Muito obrigado a todos. Queria ouvir mais pessoas, mas não temos tempo, então eu agradeço a todos vocês. Venham mais os presentes, desejando fazer o uso da mesma, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite e que Deus abençoe.